Tivemos um mimo nessa temporada de Solteiros Ilhados e Desesperados, que foi um programa pra gente saber como estão os casais que foram formados no final. Eu amei! Vocês amaram? Eu amei, estou rezando para que tenhamos mais temporadas de Solteiros Ilhados e para que, se isso acontecer, a gente tenha mais bons elencos como tivemos nessa temporada. Então vamos falar sobre este reencontro que foi incrível e eu tô muito feliz com o que a gente viu e eu tenho algumas questões para discutir com vocês sobre esse programa. Num primeiro momento nós tivemos Haesun, Subin, Minasu, Sungkun, Minji e Sungil. Foram os que foram assistir o programa juntos. E cara, o maior castigo pra Minasu foi ela ter que se assistir no programa. E é aí que entra o bagulho, entendeu? É aí que entra o negócio, porque eu fiz vários vídeos, vocês sabem, meu posicionamento sobre a Minasu, e eu fiz vários vídeos falando sobre o quanto ela era desrespeitosa, o quanto ela me incomodava e pipipipopopó. E sempre aparece um ou outro passando pano, do tipo, ai, ela só queria isso, ai, ela só queria aquilo. Gente, ela se assistindo não se suportou. Você percebe que não tem por que defender quando não tem motivo para ser defendido? Ela se assistindo, ela falou, bicha, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ela viu o quanto foi ridículo aquela ceninha que ela fez com o Sungkon. Ela viu o quanto foi ridículo. Vocês viram a reação da Minji quando ela fala sobre emprestar o biquíni? Porque aparentemente é uma história aí que a gente não conhece. Pelo que a Minji deu a entender, ela não tinha nada para usar. Deve ter acontecido algum problema técnico ali, alguma coisa com as roupas dela, e ela não tinha para usar. E por isso a Minasu emprestou para ela. Então, quão baixo é depois você usar isso pra argumentar que você é boazinha, tipo, eu sou tão maravilhosa que eu empresto meus biquínis. Ficou parecendo muito que foi uma situação assim, que a pessoa falou, ai, menina, me empresta um biquíni, aleatório. Só que não, aparentemente a Minji passou por um momento ali que ela precisou, porque realmente ela não tinha outra opção. E a Minji, você percebe na cara dela que ela fez tipo, se era pra falar isso de mim depois, por que me emprestou então? Cara, eu gosto muito porque, assim, a gente tem de um lado a Minasu, que dentro do programa fez várias babaquices e usou a sinceridade dela. Aí eu sou muito sincera, e aí é muito... Sabe aquele papo de, eu sou muito sincera, e aí a minha sinceridade pode ferir, papapá. Só que você percebe que não é sinceridade o que a gente viu com a Minasu. Porque do outro lado, nós temos a Minji, que é extremamente sincera. Gente, essa mulher, ela não titubeou durante todo o programa em momento nenhum e nem no pós-programa. Vocês perceberam isso? Que ela foi coerente com quem ela é do início ao fim? Que a primeira atitude que ela teve quando ela percebeu que a Minasu tinha falado dela no programa foi depois a gente conversa, e o fiofó da Minasu não passou nem esperança, nem sinal de Wi-Fi. Tudo bom? Então eu acho que é um grande exemplo de o teu problema não é ser sincero, o teu problema é ser sem noção, é ser mau caráter. Que aí a tua sinceridade ela se perde no meio do mau caratismo. Não é verdade? Porque a Minji foi extremamente sincera e ela percebeu quando a Minasu chorou, que ela viu que a Minasu magoou, ela falou, poxa, não foi com essa intenção, eu não quis machucar ninguém, mas já que isso que eu causei isso, peço desculpas. Vocês conseguem entender? Que bom que a gente tá se entendendo aqui então. Uma outra coisa que me chamou bastante a atenção também e que eu achei extremamente fofo. O Subin ficou o programa inteiro inclinado pro lado da Haesun. Vocês viram isso? Ele sentadinho no banco ali na cadeira, Minasu do lado dele, mas ele fazia questão de estar colado na Haesun. E aí a gente vai falar sobre esse casal um pouco mais pra frente também. Já vamos falar agora. Eu achei super bonitinho os dois, porque assim, o Subin, ele pode ter passado uma mensagem errada para algumas pessoas no inferno. Eu vi algumas pessoas falando que ele era red flag, que ele era isso, que ele era... As pessoas confundem muito red flag, tá? Não é porque o cara tá num jogo, fazendo as coisinhas de jogo dele, que ele é red flag. A mesma coisa vale pras mulheres, tá? Que vocês botam red flag em tudo. Eu vi gente falando que o Subin era red flag porque ele foi pro paraíso com a Minji, porque ele se interessou pela Minasu. Gente, é um programa... É um programa que é basicamente assim, poucos dias que eles têm pra se interagir, pra fazer a coisa funcionar.
Cara, eu tô com um pelinho. São poucos dias. E quando ele chegou na ilha, ele realmente ficou interessado pela Minasu. A gente vê isso desde o começo. E talvez a história dos dois teria sido completamente diferente se as atitudes da Minasu tivessem sido diferentes. Você consegue perceber isso até no pós-show, né? Ela se dando conta da cagada que ela fez. Só que a partir do momento que ele se interessou pela Haesun, cara, tudo mudou. E lembra que eu falei pra vocês que a edição não mostra tudo? Que tem muita coisa que acontece que a gente não fica sabendo, que a gente não vê? Foi ele indo pedir desculpas pra Haesun longe das câmeras, pra mostrar que ele realmente tinha se sentido mal por não ter falado pra ela sobre o que rolou com a Mindy no paraíso, sobre o fato deles terem dividido a mesma cama, por mais que não tenha acontecido nada entre eles ali. E aí o que eu achei legal é porque, primeiro, tentaram ficar zoando os dois, né? E aí começaram a falar que a Haesun não desgrudava dele. Vocês viram o que ele fez? Ele fez questão de falar, talvez seja o contrário. É mais pro contrário, tipo, sou eu que não desgrudo dela. Gente, são os pequenos detalhes que eu acho extremamente fofo. Porque, assim, qualquer cara ia ficar se achando, sabe? Tipo, ai, ela não desgruda de mim, ai, que não sei o quê. Porque aí coloca a mulher tendo o maior interesse pelo cara, né? Tipo, ai, ela não desgruda dele, cara, ela tá marcando território. Só que, na verdade, não. Quando ele escutou isso, o que ele falou? Talvez seja o contrário. Pode ser o contrário, sou eu que fico chaveirinho dela, é eu que não desgrudo dela. E aí a gente teve depois aquela cena onde o Sung-hoon, totalmente desnecessário, ficou falando que ela se divertiu em Nova York, que ela entorna a cachaça, que ela bebe bem. Já tinha visto que a Haesun entorna o caneco e aguenta bem a bebedeira. Mas desnecessário. Só que ali ele fez questão de mostrar pra ela do tipo, tá tudo bem, você se divertiu, você teve um bom momento. Não vai ser isso que vai fazer eu gostar menos de você. E uma coisa que ele falou pra ela que eu achei muito legal foi: vamos acreditar só no que a gente vê, vamos acreditar só no que a gente vive. Porque se a gente for ficar ligando para as provocações externas, a gente sempre vai duvidar um do outro e eu não quero isso. Cara, que coisa mais. Que casal mais. Ai, eu tô tirando meu rímel. Que casal mais bonitinho. Eu não sei vocês, mas eu achei o casal do século. Eu achei eles lindíssimos juntos. Eu acho que se eles realmente se derem uma chance, e eu acho que eles vão se dar essa chance, eles podem ser um casal que vai durar muito tempo aí, porque realmente eu senti muita verdade nos dois, eu gostei muito. Tanto que tem uma cena que eu achei muito interessante, que eu até deixei a anotação, que foi no boliche, eles revendo a cena do boliche, que a Haesun falou: por que eu fui grudar em você? E aí ele fala: e por que eu não saí? Porque o corpo fala, gente, o nosso corpo ele fala. Muitas vezes a gente acha que a gente tá escondendo sentimentos, que a gente tá sendo super, nossa, não sei o quê, mas o corpo tá falando o tempo inteiro. E naquele momento, ela chegar perto dele e ele se sentir confortável de ficar, ele não se afastar nem nada, só mostrou o quanto ele tava querendo também ficar perto dela. O tempo todo eles falando, gente, a gente tava muito próximo, eu não tinha percebido isso. Aliás, essa percepção de ações é muito interessante, a gente vai ver mais sobre isso quando a gente for falar da relação da Go-eun, a gente vai falar sobre isso. Outra coisa muito interessante também que a gente pôde ver nesse reencontro, como a edição influencia. A gente viu isso com a Go-eun e com o Ikon, e a gente viu isso com a Mindy. A Mindy, na cena que ela tá conversando com a Minasu, você percebe que na cabeça dela era outro cenário. Ela tinha ido esclarecer o que estava rolando entre a Mina, o Sungir e como que ela ficava no meio dessa história. Só que a edição deu um zoom e ela até falou, gente, por que a edição deu esse zoom? Eu fiquei parecendo muito vilã. Porque a edição escolhe a narrativa que ela quer que seja vista pelo público. E a edição escolheu a Minasu para ser a protagonista dessa temporada. Entende? E a partir do momento que a Minasu foi escolhida para ser a protagonista, precisa de uma antagonista, precisa de uma pessoa que vai se contrapor, que vai bater de frente com ela. E essa pessoa escolhida foi a Mindy. Então, por mais que na cena em questão, na cabeça da Mindy, era tudo muito mais simples, tudo muito menos intenso, a edição fez dar esse foco e essa ênfase para parecer que algo foi muito mais intenso do que tinha sido pensado pelas pessoas que estavam envolvidas na cena. E eu sei que se você não tá acostumado com edição de vídeo, com cinema, com teatro, com essas coisas, talvez não pareça muito certo, do tipo, ai, como que uma cena X pode parecer diferente do que ela de fato é?
Só que se você fizer um teste na sua casa mesmo, se você filmar seus pais um dia aleatório, conversando na sala, você pegar um vídeo deles sem eles verem, e você for pro quarto e editar, você consegue transformar aquela cena em comédia, em drama, em algo mais de terror. Você escolhe a narrativa que você quer colocar naquela cena. Isso acontece com qualquer reality, gente. O Big Brother usa muito desse recurso para poder despertar interesse. Vocês acham que se realmente fosse só uma filmagem, filmei e coloquei lá, vocês acham que ia ser interessante? Claro que não. O Jetin, por exemplo, ele é um cara engraçado, mas a edição ajudou a deixar ele ainda mais engraçado colocando uma música clássica. Taran, tan, tan, taran, tan, tan. Quando essa música entra em cena, você já está pronto para rir, porque você já foi condicionado a ver ele sob um olhar engraçado. Mas se a edição quisesse transformar o Tietchan num cara mais chatão, com um papo chato, com um negócio, seria super possível também. Então é por isso que a gente precisa tomar esse cuidado antes da gente sair colocando estereótipos e colocando o que acontece lá dentro como verdade. A Minasu, quando ela saiu, ela percebeu que a visão dela aqui fora poderia estar muito errada. Pelo menos na cabeça dela, do tipo, cara, eu não tinha noção de que eu tinha sido essa insuportável. E aqui fora, as pessoas provavelmente vão me dar um sacode. O bom é que ela falou, agora eu vou aproveitar essas críticas para melhorar como pessoa. Mas, dependendo da pessoa, isso pode abalar muito as estruturas, tá? Por isso que eu falo pra vocês que por mais que eu venha aqui em vídeo e eu sento o cacete, eu falo mal dos personagens, você nunca vai me ver indo no perfil do Instagram deles pra xingar eles ou pra fazer qualquer coisa do tipo. Never. A não ser que depois do programa eles façam alguma cagada na vida real. Aí talvez eu vá lá e falar, porra, tu tá de sacanagem. Outra coisa que também eu achei, assim, maravilhoso. Eu falei pra vocês que a Minasu tinha tomado rumo depois da conversa com a Mindy. E aí tem sempre os defensores de Minasu que vêm falar, não, ela já tinha se decidido muito antes. Gente, ela própria falou que a decisão começou, uma pontinha da decisão começou no papo com o Sungri na noite anterior, porque ele também deu um sacode nela. Ele também deu um balança-caixão nela na noite anterior. E no dia seguinte, ela nem tinha tido tempo de respirar, já tomou outra invertida da Mindy. Então ela própria falou que a partir daquele momento ela entendeu como ela poderia estar sendo vista, ela entendeu o que estava acontecendo. E aí ela falou, eu preciso tomar um rumo. E tanto é que se você observar as reações do Sunghoon assistindo, você percebe que pra ele foi meio tipo, entendi agora como as coisas aconteceram. Porque fora da casa, como imaginado, né, a gente já supunha, não rolou nada entre eles, então... Outro casal que a gente também acertou, né, eu tinha comentado com vocês no meu vídeo anterior que o Sungri não parecia tão interessado na Mindy, já há bastante tempo, isso desde quando ele começou a falar, se a Minasu não me quiser, eu quero você de volta, que a gente já falou sobre isso, desde aquele momento eu comecei a perceber que ele não estava tão interessado na Mindy assim, né, que a Mindy estava bem interessada nele. Tanto é que no finalzinho ali, ele próprio assistindo, ele falou, nossa, por que eu não tive reação nenhuma quando você falou tudo aquilo? Porque ela fez uma declaraçãozinha pra ele no final do programa, né? E por mais que os dois tenham saído e tal, você percebe que ela ficou chateada, porque aqui fora as coisas não foram como ela imaginou. Ela tinha criado uma expectativa e não foi atendida essa expectativa. Então, não foi surpresa pra gente que estava assistindo do lado de fora, já estava bem claro as intenções dele pra gente, mas é interessante ver como certas observações que a gente faz dentro do programa se consolidam aqui fora, né? Porque, afinal de contas, a gente olhou e a gente falou, por que ela tá parecendo mais emocionada do que ele nessa questão? Porque, de fato, ela estava mais emocionada do que ele nessa questão. E a sensação que eu fiquei, principalmente depois desse reencontro, foi que ela, de fato, gostou muito dele. Vocês ficaram com essa sensação também? Eu fiquei com essa sensação de que, de fato, ela gostou muito dele. Vamos falar sobre Joo-yoon, Chae-chin e Hyun-jae. Gente, esse trio é tão divertido. Eles são tão gostosos de assistir. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu queria que eles fossem um trisal. Ai, falei, tô leve. Eu queria muito que eles... Eu queria muito que eles fossem um trisal, porque assim, o Hyun-jae é o meu grande crush dessa temporada. Eu acho ele um cara sensacional. É até uma pena que ele não tenha tido tempo pra ter mais destaque, porque do jeito que ele é divertido... Cara, vocês viram como ele é divertido? Na hora da foto com os aniversariantes do mês, ele colocou brinquinho.
Ele colocou o brinquinho. Ele trocando de casaco com a Minty. Você vê que ele é um cara de boa, e você vê que ele gostou mesmo da Choyun, mas você vê que ele é um cara de boa, divertido, ele leva as coisas na brincadeira, ele leva tudo assim, de uma forma mais suave. Ele é o famoso, eu tô falando sério, mas eu também não quero colocar um peso muito grande nisso. Então, assim, se eu tiver a chance, eu vou atrás de você de novo, mas eu não vou ficar pesando na tua. Eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu amei este rapaz. O Tijin também é um cara incrível. Eu acho que a Choyun teve 2 participantes no pé dela que foram realmente 2 caras muito legais. O Tijin, ele tem um interesse diferente pela vida. Ele é artista, né? Ele tem essa coisa de ver valor nas estrelas e etc. E eu acho isso muito fofo. E eu acho muito fofo como ele e a Choyun realmente, assim, se encantaram um pelo outro. A gente não sabe o status desse relacionamento, mas se eu pudesse apostar, eu apostaria num longo prazo pra esses dois. E como eu tinha falado, né, no meu vídeo anterior, eu acho que eu cheguei a mencionar isso, eu já não lembro, mas eu acho que eu cheguei a mencionar. Pra mim eram os casais óbvios dessa temporada, assim, casal que realmente poderia dar certo se desse uma chance fora da casa, que seria a Choyun e o Jae-chin e a Haesun e o Subin. E de acordo com o Hyun-jae, ele segue procurando uma namorada. Eu moro no Brasil e não falo coreano, mas se quiser a gente faz um intensivão de coreano, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu achei muito legal também é que a Ye-jin percebeu como ela tava com a autoestima baixa e talvez ela e o Icon poderiam ter tido uma chance, uma mínima chance, se ela não tivesse se autodepreciado tanto na presença dele. Porque você vê que ele é um cara que ele gosta de pessoas confiantes, de pessoas que sabem quem são. A Go-eun é muito forte, né, nesse quesito. Ela é bem confiante, ela é bem segura. E talvez esse seja um dos pontos que atraiu ela para ele. Então, foi muito interessante ela tendo essa visão de, nossa, eu não tava num estado mental legal quando eu entrei para esse reality. E agora é interessante de ver isso, porque é muito legal. Uma coisa que eu percebi que é muito interessante é como que, às vezes, quando a gente está inserido numa situação, a gente não consegue enxergar como as pessoas nos enxergam do lado de fora. Isso é óbvio, né? Para a maioria das pessoas eu acho que isso é bem óbvio, mas ao mesmo tempo é muito interessante esse exercício que a gente viu em Solteiros Ilhados com a relação da Go-eun e do Icon. Por quê? Pra gente aqui fora, ficou muito claro que rolou uma química muito forte entre os dois. E pra gente aqui fora, parecia meio óbvio que ela estava interessada nele e que ele estava interessado nela. Pra gente, foi super óbvio. Até a gente ter a cena do Icon falando da Raun. E aí entra o conflito da coisa. Porque a gente viu que aqui fora o relacionamento da Go-eun com o Sumin não rolou, né? Não foi pra frente. O que também já era, ficou meio que na corda bamba, assim. Por quê? Ela confirmou aquilo que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. O Sumin é o cara que passa estabilidade, né? Ela tinha 2 cenários. Eu vou até ignorar o Hyun-woo, tá? Que o pobre tadinho, ele já teve que se ver no programa. Aquilo ali já foi penitência demais pro querido. Mas vamos falar sobre esse trio. Quando o Igon viu o paraíso da Go-eun com o Sumin, ele chegou na mesma conclusão que a gente chega quando a gente tira ele da equação. Os dois formavam um casal super bonitinho. E tanto que ele fala, você deveria ter me dito que eu já tinha perdido minhas chances ali. Então a gente tem um primeiro impacto super forte da Go-eun com o Sumin. Depois, a gente tem a entrada do Icon. E aí a gente tem 2 situações na mão dela. Tanto que o Sumin até fala isso. Ele fala que você tinha 3 caras muito diferentes interessados por você. Porque realmente eles são bem diferentes um do outro. Aí ela tinha o Sumin, que tinha um papo legal, que ela se sentia extremamente parecida com ele. Então os dois pareciam que tinham muito em comum. E a gente sabe que num relacionamento, embora você tenha que ter muito em comum com alguém, você também tem que ter os contras para dar uma balanceada, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então ele tinha esse cara que oferecia essa estabilidade e esse cara só estava interessado nela. Esse cara não arrastou a asa para ninguém, não comentou de outra garota na ilha com ela sobre ninguém. Estava sempre com ela, sempre conversando um papo gostoso. Estabilidade, que é um negócio que ela preza. Do outro lado tinha o Igon, cara bonito pra cacete, uma química do caralho, aquela cena marcante na piscina. Só que o problema é que ele não tinha estabilidade na cabeça dela. Na cabeça dele, ele estava fazendo de tudo para mostrar para ela que ela era a pessoa por quem ele estava interessado. Na cabeça dela, ele estava falando de outra mulher na frente dela,
mesmo depois dela ter dito pra ele que ela é uma pessoa ciumenta. Então, aqui a gente tem um conflito que é instabilidade oferecida por um cara que ela tinha mais interesse, mas que ela não sentia segurança. Por quê? Porque esse cara não soube ler ela. Tanto que nem ele entendeu. Ele falou, por que eu tô falando de outra na sua frente? Na cabeça dele, ele tava fazendo uma brincadeira, mas pra ela tava soando como provocação. E ela não entendeu qual era a dele. Entendeu? E é aquilo que eu falei pra vocês, gente, são poucos dias no inferno, entre inferno e paraíso. E aí fica aquela coisa, será que ele queria estar conhecendo a outra pessoa? Será que ele queria estar indo com a outra pessoa pro paraíso? Qual que é a desse cara? E aí tem um agravante entre os dois que me soou e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você teve a mesma leitura, porque me deu um... Eu comentei lá no Threads e algumas pessoas concordaram comigo. Eles tinham um tal de um amigo em comum, né? E até então, ok, é só um amigo em comum. Só que na hora que a gente vê a conversa deles agora nesse programa extra, deu a sensação que era uma pessoa que ficava entre eles. E aí eu pensei, será que é um ex da Go-Eun? Será que é um amigo em comum que eles têm que é apaixonado ou foi apaixonado pela Go-Eun? Porque ele fala que essa amizade em comum que eles têm foi o que impediu ele de ir com tudo pra cima da Go-Eun. Então o cenário poderia ser completamente diferente, a gente poderia ter tido um casal muito mais cedo, ela poderia ter tomado a decisão dela muito antes, se eles não se conhecessem fora da casa, fora da ilha, se eles não tivessem nenhuma relação de conhecimento, se eles não soubessem quem eles são. Percebe como as coisas são? Aí eu fiquei olhando e falei, gente, eu tô achando que quem eles conhecem é alguém que teve alguma relação com a Go-Eun. Do tipo, ou é um cara, um amigo dele que teve um crush na Go-Eun, ou é um amigo dele que teve um relacionamento com a Go-Eun, ou é um amigo, sabe assim? Alguma coisa. Gente, não pode ser só amigo, porque quando a gente tem amigo em comum, o que a gente quer? A gente quer que os nossos amigos se peguem, a gente quer que os nossos amigos se casem. Não é verdade? A gente quer a felicidade das pessoas que a gente gosta. Então, quando eles falaram isso, eu fiquei tipo, E eu acho que, embora a Go-Eun e o Lee-kwon se gostem, deu pra ver que a química deles é bem forte e que se as coisas tivessem sido diferentes, ele seria a escolha dela sem dúvidas na ilha, fica a questão de como que esse relacionamento vai funcionar, porque ela é uma pessoa que gosta de estabilidade, ela gosta de ter certeza dentro de um relacionamento. E ele me parece ser o cara bicho solto, tipo, vivo a vida. E ele não me parece ter muito senso de saber ler o que tá acontecendo. E é muito interessante ver porque eles não se deram conta de como que eles estavam flertando um com o outro até eles se verem. E eles, cara, a gente se olhava assim, tipo, porque, de novo, a câmera, você ser observado, muda toda a história. Faz você ver coisas que muitas vezes você não faz ideia de que está sendo visto. Isso aconteceu com o Tietchan e com a Choyun também. Quando eles estão de mão dadas ali no banheiro, trocando olhares e etc., eles falaram, eu nem sabia que isso estava sendo filmado, a minha intenção não era essa. Então isso é muito interessante de ser observado, porque muitas vezes a gente julga aqui fora com a nossa leitura de espectador, mas lá dentro eles estão vivendo com a leitura de uma pessoa que está inserido vendo só um lado da história. A Go-Eun viu só um lado, o Lee-kwon viu só um lado. E aí até o Sumin ficou surpreso, tanto que ele falou, assistindo, eu cheguei num ponto que eu pensei, eu deveria ter dado 2 passos para trás, eu deveria ter deixado o casal acontecer. Você percebe como que é? E muita gente julgou o Sumin, inclusive, falando que ele tava fazendo de propósito, que não sei o quê, mas você percebe que ele tava jogando o jogo dele. Ele só tava jogando o jogo dele. Tanto que se ele tivesse tido a visão que o espectador tem, talvez ele teria tomado uma atitude diferente. Não é gostoso? Ai, gente, televisão. Eu sou apaixonada por televisão, tá? Se vocês perguntarem pra minha mãe, ela vai poder afirmar pra vocês que eu sou completamente apaixonada por televisão desde o nascimento. Eu sou a criança que trocava qualquer diversão do lado de fora de casa pra ficar deitada no sofá assistindo TV. Então, essa questão de leitura, de entretenimento, de visual, de o poder que uma câmera tem de ler o ser humano e montar narrativas em cima disso, eu acho maravilhoso. É um negócio que me fascina por completo. Então, ver essa leitura de jogo através do olhar deles, que estiveram inseridos na trama, mas que depois se viram pela TV, chef's kiss. Uma outra coisa que me chamou a atenção também é que eu percebi que a Go-Eun, ela queria realmente tentar fazer funcionar a Sumin aqui fora.
aparentemente eles tiveram vários contratempos, né? Eu não sei se houve desinteresse da parte do Sunmin. Pro Egon, ela dá a entender que houve desinteresse da parte do Sunmin, mas pra câmera ela já fala que, na verdade, foi um outro imprevisto, porque realmente, quando o programa estava prestes a estrear, a participação dela vazou bem antes. E aí tem a questão da Coreia, né, que é sempre câmera, não só da Coreia, mas eu acho que na Coreia isso é maior ainda, que ela começou a ter a privacidade dela invadida. Então, não dava pra ela ir num date com Sumin, porque se ela fosse num date com Sumin, ela seria clicada em algum momento e isso acabaria vazando e a gente teria um pequeno não, a gente teria um spoiler imenso de quem ela escolheu no final do programa ou de quem seria o interesse romântico dela no programa. E isso não podia vazar de jeito nenhum. Sumin também falou que as agendas de trabalho, pelo que a gente vê, ela tá trabalhando muito, tanto que pra se encontrar com o próprio Egon, ela falou, eu tenho vaga daqui, eu tenho disponível daqui 3 semanas. Então você percebe que tinha muito trabalho já pra ela, esperando ela sair das gravações pra poder começar a trabalhar. E isso, querendo ou não, impacta. Então, realmente, mas deu pra perceber que ela tinha um interesse de, deixa eu ver se vai funcionar com esse carinha, porque eu acho que ele é bem legal. Então eu não acho que o sentimento dela pelo Sunmin no inferno tenha sido, não tenha existido, eu acho que existiu. E eu também não acho que ela escolheu o Sunmin apenas como um step pra poder não sair com o Egon. Até porque ela tinha a opção de não escolher ninguém. Tanto que acharam que, inclusive, seria o que ela faria, né? De não escolher ninguém. Mas ela acabou escolhendo o Sunmin. Então, se ela escolheu o Sunmin, a sensação que passa é essa, que ela, de fato, tinha um interesse em ter alguma coisa com ele. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o Egon falando que ele não foi atrás dela por orgulho. E, novamente, isso é um BO, assim, eu acho, pro relacionamento dos dois. Talvez ele mude isso agora que ele sabe melhor como que ela é, como que ela pensa e tal. Mas ele poderia ter ido atrás dela muito tempo antes e acabou não indo por questão de orgulho mesmo. Então, é muito interessante de ver. E uma coisa, gente, os dois conversando romântico na sala, olhares, bebidinhas, e o povo da sala do lado berrando. Netflix, tu podia ter trabalhado num microfone, porque eu sou fuxiqueira. Aí eu já fiquei pensando, o que tá acontecendo naquela sala do lado que tá todo mundo gritando? Tinha hora que eu olhava assim e falava, gente, peraí, deixa eu voltar, porque eu perdi completamente o que eles estavam falando por causa da gritaria da sala do lado. Netflix, da próxima vez, bota o microfone melhor. E aí a gente teve, por fim, o momento que eles todos foram de viagens, o Egon não podia, acho que questão de trabalho, né, ele já tinha dito que ele não iria na viagem, mas a gente teve a questão da viagem deles pra poder se reencontrar, enfim. Eu gostei muito disso, tá? Eu gostei muito desse formato, desse reencontro com esse elenco, porque foi um elenco muito bom. Foi um elenco muito bom. A Netflix acertou demais nessa temporada. E eu torço muito pra que o Subin e a Haesun fiquem juntos de verdade na vida real, assim, que tenha dado certo. Eu acho que deu, né, recentemente, como eu falei pra vocês, parece que viram eles juntos recentemente. Então, eu acredito que o relacionamento deles deslanchou realmente, deu certo. Deslanchou não, né? Deu certo. Mas eu torço muito por eles porque eles são muito bonitinhos juntos, gente. Meu casal. E o Chae-Jin e a Cho-Yoon também. Meu casal. Agora deixa pra mim nos comentários o que você achou e qual foi a sua percepção depois que a gente viu esse reencontro acontecendo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Solteiros Ilhados comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!